Café com Notícia e a entrevista do dia. E aquele formosense que muito nos orgulha, que todas as vezes que vem aqui é uma aula de direito, o advogado Ney Moura Teles. Bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Fábio. Bom dia, toda a equipe da Lance. Bom dia a todos os ouvintes, meus amigos e conterrâneos de Formosa. Pois bem, Ney Moura, ontem nós estamos na bancada aqui com o professor Maurício, nós estamos na bancada aqui com o Divino Ramos. Ontem foi o último dia de campanha da OAB, Seccional Goiás. Eu gostaria que o senhor, como advogado, falasse um pouco na sua ótica, na sua visão, como que é essa eleição da categoria. Bom dia, antes o professor Maurício, bom dia, amigo Divino Ramos. Fábio, o que acontece? A OAB está aí com a eleição com 4 candidatos, né? Eu não vou votar em nenhum. Vou anular meu voto. Porque nenhum dos candidatos apresenta uma situação de independência, de luta. O que há hoje na OAB é uma grande luta, interesses pessoais, entendeu? Então, eu já estou assim, cansado dessas coisas. E a OAB também, na verdade, não faz nada para o advogado, né? A OAB, a mim, eu nunca precisei de OAB para crer. Precisei, mas a OAB nunca esteve pronta, a OAB nunca esteve do lado, principalmente defendendo as prerrogativas dos advogados, principalmente daqueles que brigam, que lutam, que combatem. Então, veja a situação em Formosa. Vamos perguntar para cada advogado de Formosa se eles estão satisfeitos, se a prestação da justiça, né, satisfaz a respeito aos advogados, somente os advogados iniciantes, os novos, que não são bem tratados por determinados juízes ou juízas. E, infelizmente, o Ministério Público atua de uma forma muito pesada contra os advogados. Isso, infelizmente, precisava ter uma atuação da OAB, principalmente da OAB da seccional, e não tem. Então, eu vou continuar a minha vida como advogado sem buscar nada da OAB. Então, não vou votar. 8h03, Divino Ramos, e a sua pergunta, doutor Ney Moura. Bom dia, doutor Ney Moura. É um prazer estar falando com o senhor novamente. Na fala do senhor a respeito da eleição da OAB, dá a entender, e comparando, que o senhor é um eleitor revoltado com o atual sistema político, né? Falando da política. E dentro da OAB, né, da mesma forma, o que o senhor acha que poderia ser feito, então, no sentido de melhorar, né, uma gestão mais efetiva em prol do advogado? E, assim, qual seria a OAB ideal para o senhor? A OAB ideal seria a OAB que cumprisse suas obrigações. A OAB tornou-se uma entidade assistencial. Você tem aí a CASAG, e a CASAG ela não presta o serviço, quem presta é a Unimed. Você paga quase a mesma coisa que um não advogado paga para a Unimed, é o que a Unimed cobra. Olha, uma coisa que eu esqueci de falar você sabia que, por exemplo, eu tenho um amigo, ele foi convidado a participar de uma das chapas e ele deveria pagar, se ele fosse ser como mero conselheiro, pagaria R$10.000. Se ele quisesse um cargo mais importante, pagaria até R$150 mil. Cargo de conselheiro federal, cargo da diretoria, CASAG. Então, para que esse dinheiro? Para fazer a campanha. Então, gasta-se nas campanhas, um valor assim tão caro ou até mais caro do que determinadas candidaturas aí no sistema político. Então, realmente, tanto no sistema político como no sistema da OAB, as eleições são caríssimas. E quem é que financia? Bom, existe o fundo eleitoral, né, esse que nós todos pagamos, e que são distribuídos aos partidos aí. Então, são milhões e milhões, bilhões, mais de 3 bilhões. Eles queriam 7 bilhões outro dia. Então, o que ficou? A política, ela tanto na OAB como a nível nacional, ela hoje é de quem tem dinheiro, né? De quem sabe fazer dinheiro, de quem obtém dinheiro, né? Ou seja, o dinheiro público, seja o dinheiro privado.
Então, realmente, é muita coisa. Então, o que a OAB precisava? A OAB precisava colocar como principal ponto da atividade a defesa da advocacia. Esse que era o ponto. A advocacia, aconteceu qualquer coisa com um advogado por arbitrariedade de juiz, de promotor, de delegado, de qualquer funcionário público, a OAB tinha que estar presente. Então, a OAB não faz isso. Então, ela fica jogando. Em Goiânia tem um clube maravilhoso. Então, para que a OAB precisa de clube? Isso. Então, investiu-se muito, né? Mas a defesa da advocacia que deveria ser exclusivamente o fim da OAB. 8h07, nós estamos ao vivo com o advogado criminalista, advogado formosense, orgulho de todos nós, doutor Ney Moura. Muito bem, professor Maurício Figueiredo, e a sua pergunta? Bom dia, doutor Ney Moura, seja bem-vindo mais uma vez à Lance FM. Nós vivemos hoje, já puxando para o lado da política, nós vivemos hoje uma grande polarização entre Bolsonaro e Lula. Agora, semana passada teve a filiação do Moro, ex-juiz e ex-ministro. Como o senhor está vendo essa composição desse quadro para 2022? Bom, realmente, professor, existe essa polarização. As pesquisas mostram aí. Todas as pesquisas estão mostrando o Lula aí em torno de 48%, 49%, Bolsonaro com 20%, até chegando a 30%, e os outros, Ciro Gomes, Moro, abaixo de 10%. Então, essa polarização existe e vai continuar existindo. Agora, essa semana, por exemplo, né, o Bolsonaro foi lá para o Oriente Médio, para Catar, Dubai, e ficou lá passeando de moto, essa coisa toda, né? Tempos atrás, ele esteve lá na reunião do G20, não conseguiu conversar com nenhum chefe de Estado, até porque ele nem sabe quem são, né? Tem um vídeo onde o próximo primeiro-ministro alemão encosta para ouvi-lo, ele ignora o cidadão, ele saiu, foi conversar com outras coisas. Ele estava falando só com o premier da Turquia, a única autoridade internacional com quem ele lidou. Nem foi a COP26 em Glasgow, um evento onde estavam reunidos as autoridades, as lideranças mundiais para discutir a questão das mudanças climáticas. Então, e o que é que nós vimos essa semana na Europa? Nós vimos o Lula visitando, aplaudido de pé no Parlamento Europeu, né? Foi recebido ontem pelo presidente da França, o Macron, com honras de chefe de Estado. Então, olha a diferença que nós temos. Essa diferença se reflete nessa polarização. Nós temos no Brasil um bando de negacionistas, reacionários, pessoas que sempre foram fascistas, mas nunca tiveram coragem de mostrar o seu racismo, a sua misoginia, a sua relação de desrespeito com as pessoas mais pobres, contra as pessoas pretas, contra os homossexuais, contra o que seriam as minorias, embora não se possa falar que sejam minorias. Então, isso tem na sociedade, também reflete isso. Então, a parte atrasada da sociedade brasileira apoia Bolsonaro. A parte civilizada está, pelas pesquisas, apontando pela vitória do Lula. E Moro? Bom, Moro é o candidato da Rede Globo. A Rede Globo quer elegê-lo, como a Rede Globo o tornou, há 3, 4 anos, o herói nacional. Herói que, como se viu depois, não era herói coisa nenhuma, né? Porque o que ele fez na direção da 13ª Vara Federal de Curitiba foi desrespeitar a lei, desrespeitar a Constituição, desrespeitar o devido processo legal, né? Agir em conluio com membros do Ministério Público Federal, ensinando o Ministério Público Federal como devia fazer. Não põe aquela procuradora não, que ela não é muito boa de audiência, manda outro.
né, dizendo, você tem que arrolar tal testemunha, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. Quer dizer, isso não pode, o juiz não pode estar de um lado, o juiz tem que ser imparcial. E essa parcialidade dele e a suspeição dele, isso foi definido no Supremo Tribunal Federal. O Supremo considerou que, primeiro, a vara de Curitiba não era competente para julgar os processos relativos a acusações contra Lula, e considerou suspeito, além de incompetente, suspeito. Quer dizer, dois graves vícios, né, para a jurisdição. A pior coisa para um juiz é ser incompetente. Pode até haver erro aqui, erro acolá, interpretação errada, mas suspeição, ter interesse no processo, e essa suspeição dele ficou bem clara e o Supremo a declarou. E ele agiu para quê? Com qual objetivo? Com o objetivo de derrotar Lula. Lula era o primeiro nas pesquisas quando ele decretou a prisão do Lula e facilitou a vitória do Bolsonaro. O Moro e a facada que fizeram eleger Bolsonaro, porque em condições normais ele não seria eleito. Aí o Moro larga a magistratura e vai ser ministro da Justiça de Bolsonaro. E o que ele faz depois? Ele fica lá omisso em relação a todas as acusações de rachadinha dos filhos de Bolsonaro, né? Ele disse, não tem nada. O Onyx Lorenzoni, ele teria cometido crime de caixa 2. O Moro falou, não, ele já pediu desculpas. Então, pediu desculpas, está absolvido? Não pode. Depois ele fez um acordo. O Onyx pagou a multa, né, e devolveu o dinheiro antes do recebimento da denúncia. Pois bem, então o Moro agora quer ser o candidato da terceira via. Ora, ele não é terceira via, coisa não. Ele é a segunda via de Bolsonaro. Ele é o segundo, é o Bolsonaro 2. Não tem diferença nenhuma entre ele. Aliás, foi a mulher dele, a esposa dele, a cônjuge, que disse Bolsonaro e Sérgio Moro são a mesma coisa. Então, o que acontece? O Moro é um Bolsonaro que sabe se alimentar, sabe usar talheres, usa sapatos normais, né? Então, a diferença é basicamente isso. Ele é um pouquinho mais lustrado. Então, esse quer ser terceira via. Não existe terceira via no Brasil. Não existe esse meio aí. Ou é Lula ou é Bolsonaro, né? Então, agora, para o Lula é bom o Moro ser candidato, porque ele vai tirar voto do Bolsonaro. Ele não tira voto do Lula. Ele não tira voto das pessoas conscientes. Eu vejo assim. Pois bem, 8h14, o vereador Mundim está mandando um abraço especialmente para o senhor. A Elisângela Marquense está dizendo que o senhor está arrasando. O pessoal está comentando aqui, gostei muito desse advogado, diz a Jéssica Alves. Que maravilha, então, Divino Ramos. E a sua pergunta, doutor Ney Moura Teles. Doutor Ney Moura, nós tivemos recentemente aí uma troca de farpas entre o secretário de governo, doutor Ernesto Roller, e o promotor de justiça, doutor Douglas Chiguri, né? Na sua visão crítica de sempre, assim, como é que o senhor avalia o trabalho do Ministério Público aqui na nossa cidade? Primeiro, um abraço também ao vereador Mundinha, Marquese, a Jéssica. Olha, a minha atuação aí em Formosa é menor do que foi quando eu morava aí. Então, eu tenho algumas causas aí, né? E tenho pouco relacionamento com os membros do Ministério Público. Conheço o doutor Douglas, nunca tive nenhum problema, nenhuma desavença com ele, nunca me tratou mal. Basicamente, é o promotor. Conheço outro promotor novo, que entrou aí agora, não me recordo o nome dele. Participei de algumas audiências à distância, nas quais ele participou. Não posso também falar mal dele, porque não houve nenhum motivo, né? Então, eu conheço poucos os membros do Ministério Público de Formosa. Portanto, eu não tenho como avaliar, julgar, avaliar a atuação do Ministério Público como um todo em Formosa. 8h15, o Magno Lara, meu padrinho, grande abraço. O Brasil Correia Júnior e o pai estão também lhe cumprimentando, lhe mandando um abraço nessa manhã. 8h16. E os advogados criminalistas têm lhe faltado coragem no estado de Goiás e do Brasil? Porque a gente tem visto aí essas atrocidades
promovida pelo Ministério Público, pelo Judiciário, em todo o país, com essa suposta, né, legalidade da ação Lava Jato de lá para cá. O senhor acha que já mudou, já deu grito de coragem, de independência pela advocacia, ou ainda nós estamos refém do sistema causados pelo então ministro e então juiz federal Sérgio Moro? Um abraço aí também para o Magno Lara, meu afilhado, aos amigos Brasil Correia e Brasil Júnior, grandes amigos também. Deixo o meu abraço a vocês. Olha, a advocacia no Brasil resistiu bravamente contra a República de Curitiba, presidida pelo Sérgio Moro e pelo Dallagnol. Os dois, o Dallagnol também está se retirando aí do Ministério Público, vai entrar na política. Mas já me disseram aí que ele é inelegível, porque tem um dispositivo da Lei Complementar número 60, do inciso, não sei se é o inciso 1, tal, em que o membro do Ministério Público ou da magistratura que desligar-se na pendência de um processo administrativo, ele fica inelegível por 8 anos. Então, o Dallagnol, com certeza, ele teve mais de 60 representações contra ele. Uma delas, ele iria ser punido, não sei nem com que pena, mas aí ele entrou com uma medida no Supremo Tribunal Federal e pediu para suspender o processo. Se suspender, o processo ainda está pendente. Então, ele é inelegível, segundo interpretações da lei. Tem gente que acha que pode, porque diz que ele não seria, por esse crime, por essa infração, ele não seria destituído, exonerado. Mas a lei complementar da lei da ficha limpa ou ficha suja, ela não faz nenhuma distinção. Ela diz simplesmente se ele se desligar, existindo ainda pendente um processo administrativo, ele é inelegível por 8 anos. Seria muito bom que fosse a ele aplicada essa punição, porque o Brasil se livraria de mais um indivíduo que não tem interesse em defender a justiça, mas interesse pessoal. Lembro que ele quis criar uma fundação ligada ao Ministério Público e administrada por ele, com recursos oriundos aí da devolução de valores feitos pela Petrobras. Então, isso daria em termos de 3 bilhões de reais. Pois bem, a advocacia resistiu bravamente às atitudes dos procuradores e do juiz da Lava Jato, como faz também com o juiz lá da Lava Jato do Rio de Janeiro, e obteve grande sucesso ao mostrar à sociedade que essa Operação Lava Jato era uma grande farsa. Que o objetivo dela não era combater a corrupção, não. O objetivo dela era eleger um político de extrema-direita, como conseguiram fazer com o Bolsonaro. A advocacia resistiu. E hoje não existe mais República de Curitiba. Né? Os tribunais que apoiaram, que valorizaram, que legitimaram as medidas restritivas, as medidas erradas, né, da Operação Lava Jato, já mudaram. Já mudaram. Nada como a luz do sol. Dizem que a luz do sol é o maior detergente. Então, as sujeiras apareceram quando houve aquela operação do hacker, que ele divulgou uma parte dos diálogos, das conversas entre procuradores, juízes. Né? Depois veio a Operação Spoofing, quando o Sérgio Moro mandou prender o hacker, e aí ele fez a maior burrice para ele, né, da vida, porque todos os arquivos daquele hacker são milhões, são não sei quantos tera de memória. Tudo isso foi apreendido pela Polícia Federal e foi disponibilizado pelo Supremo Tribunal Federal, o ministro Ricardo Lewandowski, que é o relator o supervisor dessa investigação. Isso tudo foi entregue à defesa de Lula e a todos os interessados que demonstrarem que estão citados nessas conversas. Eles são obrigados a garantir o sigilo, eles não podem sair divulgando, não estão divulgando, mas aquilo que for do interesse da justiça, da defesa deles, está sendo demonstrado e apresentado lá ao Supremo Tribunal Federal. Então,
isso é o quê? Fruto da advocacia corajosa, estudiosa, dedicada, que não tem medo de enfrentar. Vocês se lembram aqueles momentos interrogatórios de Lula pelo Sérgio Moro? O Sérgio Moro queria obrigar o Lula a falar ou não falar. O Lula, como acusado, colocou o Sérgio Moro no seu devido lugar. Agora, imaginamos se houver a candidatura do Moro mesmo, o que vai acontecer no debate entre Lula e esse cidadão. 8h21. Ian Tomé, nosso querido secretário de Meio Ambiente, maravilhosa reflexão da conjuntura política nacional. Parabéns, doutor Ney Moura. Quem nos acompanha agora é o advogado, secretário de governo do estado de Goiás, Ernesto Roller, que lhe manda aqui no meu WhatsApp pessoal um grande abraço, dizendo que você, Ney Moura, é grande amigo dele e um excepcional advogado, está acompanhando atentamente com a sua esposa, a Poliana Roller, aí na nossa capital. Divino Ramos, e a sua pergunta? Doutor Ney Moura, o senhor conviveu conosco aqui em Formosa por muitos anos, né, morando aqui na cidade de Formosa, é filho aqui da cidade, né? Quem não se lembra do saudoso doutor Félix, né, o seu saudoso pai. O formosense tem alguma esperança ainda de voltar a conviver com o senhor aqui na cidade? O senhor pretende um dia vir morar aqui na nossa cidade novamente, doutor? Andrei, um abraço para o Ian Tomé e também peço que estenda ao seu pai, Cláudio Maurício Zé Tomé, sua mãe Glenda. Abraço grande para o Ernesto Roller e a Poliana. Ernesto efetivamente é um grande amigo meu desde os tempos que eu morava aí em Formosa. Desde quando ele começou a advogar, eu sou um pouco mais velho que ele, comecei antes, né? Mas também era um grande amigo, como era grande amigo meu, o pai dele, o Carlos Agenor de Castro Roller, dona Jana. Carlos Agenor, amigo do meu pai, mais novo que meu pai, assim como o Ernesto é mais novo que eu, mas eles sempre foram amigos, colegas, advogados, já se confrontaram em ações civis, penais, mas a amizade sempre esteve acima de tudo. Quer dizer, nós, advogados, não podemos brigar entre nós temos que brigar com os adversários. Quando o advogado está um do lado do outro, a briga é das partes, nós não temos que nos envolver pessoalmente na briga de outras pessoas. Bom, deixo esse abraço, então, ao Ernesto, ao Ian, ao Cláudio, a Poliana, a Glenda, a todos os amigos que estão nos ouvindo aqui em Formosa. Divino, quando você menciona aí meu pai, Félix de Moura, né, meu saudoso pai, e Formosa, a cidade onde eu nasci e por longos anos vivi, antes de me transferir para São Paulo para estudar, depois que voltei para Formosa, podia ter ficado em São Paulo, mas eu tenho um amor especial por Formosa. Agora, voltar para Formosa, é um desejo que eu tenho, voltar para Formosa, mas eu ainda não posso voltar por causa de determinadas situações, né? Inclusive, principalmente financeiras, né? A minha advocacia com sede em Goiânia, ela me rende mais do que renderia se eu morasse e ficasse exclusivamente em Formosa. Mas eu estou vendo aí que o mundo está mudando, né? Hoje nós estamos falando, eu estou aí na Rádio Lance e estou em Goiânia, né? E a Rádio Lance não tem sede, não tem estúdios em Goiânia. Então, essas modernas tecnologias nos permitem o quê? Estar em todo lugar sem sair dele. Né? Eu posso estar em Formosa sem sair de Goiânia. Então, isso pode acontecer. Eu posso estar morando em Formosa e atuar no estado todo. Mas isso depende dos avanços tecnológicos. Eu acho que um único legado positivo da pandemia foi esse. Né? O judiciário hoje já atua à distância, né? Então, e que isso seja a regra. Mesmo quando a pandemia estiver praticamente totalmente derrotada, nós podemos atuar dessa forma. Então, eu posso falar com um cliente de Formosa pelo Zoom, por essa plataforma. Eu posso estar em todo lugar, dentro das necessidades. Então, eu quero ver se eu consigo retornar para minha cidade. 8h25, nós estamos tendo também a audiência privilegiada nessa manhã da diretora do Fórum, que é a formosense juíza de direito Cristiana, e o delegado, Dr. Zé Antônio, nos acompanham aqui. Nosso muito obrigado. Professor Maurício, e a sua pergunta? Doutor Ney, dois grandes acontecimentos
ultimamente no Brasil e no mundo, a pandemia e a Lava Jato. Qual o legado, né, positivo que ficou dessas duas coisas para o judiciário brasileiro? Um bom dia também para a doutora Cristiana, doutor Zé Antônio, meus cumprimentos, meus respeitos. A pandemia. 8h26, 8h26, nós tivemos um problema aqui com a internet. Vamos ver aqui novamente se a gente consegue restabelecer a conexão com o Dr. Ney Moura Teles ao vivo. A entrevista bombando nessa manhã aqui ao vivo. Doutor Ney falou, vocês elogiaram, falaram da tecnologia. De vez em quando a internet nos deixa na mão aí, Maurício Figueiredo e Divino Ramos. Exatamente, né, Fábio? Esses acontecem. É isso que dá o programa ao vivo, né? Às vezes a gente passa por esses percalços aí, mas espero que o nosso querido amigo Paulinho Rangel restabeleça esse sinal aí o mais rápido possível. O problema não é aqui, o Paulinho já está dizendo, foi lá em Goiânia. Esse momento de chuva, né, as internets mundo afora não ficam realmente boas não, né, Figueiredo? Realmente, de vez em quando, né, acontece esses imprevistos aí, tecnológicos, mas eu acredito que tem mais a se agradecer do que a se reclamar. E é uma pena, né, Fábio? Porque a entrevista estava bombando aí, chegando no seu pico aí e o pessoal tudo interagindo. Uma pena cortar uma entrevista tão saudável como essa que a gente sempre faz com o Dr. Ney Moura. Pois bem, quem tá lá de rádio ligado nos ouvidos é o grande João de Deus. Essa figuraça, rapaz. O João é daquele tipo de cidadão, de ser humano, que a gente convive e quer estar junto o tempo inteiro. João de Deus, mande um alô aí, macho véi. Bom dia, Fábio, gigante da comunicação do Nordeste goiano. Eu também estou ouvindo o doutor Moura. Rapaz, como ele é explicativo, didático, hein? Parabéns. Uma hora eu quero entrevistá-lo também através das ondas sonoras da Metrópole FM. Tá aí então, Ney Moura, o ex-deputado João de Deus, ex-prefeito de Água Fria, tá te convidando para você também conceder uma entrevista lá na Metrópolis. Nesse exato momento, Ney Moura, nós estamos ao vivo em Planaltina, na Lance de Planaltina, estamos ao vivo na Lance de Niquelândia e estamos ao vivo lá na Princesinha FM em Água Fria. Continue a sua fala, por gentileza. Primeiro deixar um abraço ao João de Deus aí, estou à sua disposição para falar sobre qualquer assunto, como você, Fábio, falou, né? Abraço ao pessoal de Planaltina, de Água Fria e de São João da Aliança também, né? Não houve algum problema aqui, eu não sei qual, não sei se foi o meu computador ou se foi a rede, não importa, eu estou falando agora do celular. Então, eu estava falando do legado da pandemia para o judiciário. Esse eu já falei. O quê? Muito importante as mudanças feitas pelo judiciário, permitindo a integração, né? Já vinha avançando com a digitalização dos processos e, principalmente agora, com as audiências à distância, né? Com o uso dessa mesma plataforma Zoom que nós usamos. A Lava Jato, a meu ver, não deixou nenhum legado positivo. Mas houve combate à corrupção? Houve combate à corrupção, mas a função do judiciário não é combater a corrupção. A função do judiciário é prestar a justiça, a distribuir a justiça. Tratando-se de ações penais, por fatos definidos como crime, cabe ao Poder Judiciário apreciar a denúncia, apreciar as defesas e julgar com retidão, com observância de todos os princípios constitucionais, principalmente do devido processo legal. As garantias constitucionais, as normas processuais têm que ser observadas. No Brasil, criou-se um Código de Processo Penal de Curitiba, onde não se respeitava o Código de Processo Penal brasileiro, que é o que vale em todo lugar. Mas houve condenações? Houve condenações. Mas isso há condenações pelo Brasil inteiro. Quando se demonstra a culpabilidade dos denunciados,
é óbvio que tem que haver condenações, mas tem que ser condenações justas. Por exemplo, isso é um fenômeno da Lava Jato que ainda não foi derrubado. Existe uma coisa no Código Penal chamada popularmente de dosimetria da pena. O juiz ele tem que aplicar a pena com observância dos princípios legais, das normas legais. O artigo 59 do Código Penal tem que ser observado rigorosamente e tem que observar o princípio da proporcionalidade. Então, a Lava Jato inaugurou penas astronômicas, penas colossais. O Tribunal Regional Federal lá do Porto Alegre aumentava as penas que o Sérgio Moro aplicava. Aí chegava no STJ, o STJ diminuía um pouco, né? No Supremo. Então, esse problema não pode acontecer. O próprio juiz, o juiz de direito, ele tem que cumprir a lei para aplicar a pena. Ele não pode ficar com raiva do acusado. O crime é grave, o crime é um crime bárbaro. Não existe crime bárbaro. Todo crime merece reprovação. O aumento da pena leva em conta o quê? As circunstâncias judiciais do artigo 59, as circunstâncias agravantes e atenuantes do artigo 61, do artigo 65 do Código Penal, as causas de aumento e de diminuição de pena. Algumas estão na parte geral do Código, outras se encontram lá na parte especial, ao lado de cada tipo penal. É assim que o juiz tem que agir. O juiz não é um matemático. O juiz é um julgador. Ele está julgando, decidindo o futuro de alguém, de um homem ou de uma mulher. E não pelo que esse homem ou essa mulher lhe parece, mas é pelo que ele fez, pelo que ela fez. É assim que se aplica pena. Eu vejo, ao longo, principalmente depois da Lava Jato, os juízes incrementando, exacerbando as penas de modo absurdo. E grande parte dessas penas são reduzidas no Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça de Goiás tem corrigido muitas penas. Nem sempre corrige bem, às vezes corrige pouco. Então se vai ao STJ, que já é mais complicado. Agora, o que querem fazer lá no STJ? Estão criando, tem uma emenda lá no Senado Federal, criando uma relevância da questão federal para impedir que tantos recursos especiais cheguem ao STJ. Então, eles querem acabar com o STJ, na verdade. Né? O STJ vai ficar o quê? Brincando de Superior Tribunal de Justiça, porque, principalmente para os pobres, né? Os pobres não vão conseguir chegar ao STJ. Só chegam graças ao trabalho das defensorias públicas que existem em todos os nossos estados. Então, e que agora o procurador-geral Aras quer tirar poderes, o poder de requisitar das defensorias públicas. As defensorias públicas, pela lei atual, ela pode requisitar a um órgão público alguma informação que vá subsidiar a sua atividade. Aí o Aras falou assim, não, mas se dá para a Defensoria Pública, tinha que dar para todos os advogados. Não, é bobagem isso. O advogado que é remunerado, ele não precisa desse poder de requisição. Ele vai ao juiz e o juiz manda requisitar. Agora, para o despossuído, a Defensoria precisa agilmente alcançar documentos que vão... Por exemplo, de um caso agora que a Defensoria queria atuar em defesa de uma criança e não conseguiu a certidão de nascimento para provar a filiação, etc. Lá. Aí ela requisita ao cartório do Registro Civil e obtém essa. O advogado, para precisar disso, ele está remunerado, ele pede ao juiz, o juiz manda requisitar. Mas esse advogado é remunerado. O pobre precisa da Defensoria Pública para fazer seus direitos. Então, sintetizando, eu não vejo nenhum legado positivo da Lava Jato.
8 horas e 35 minutos. Quem está nos ouvindo é o Ari Sena, está ali mandando um cumprimento. O Enedino Vieira, que ontem eu estive na casa do Enedino. Inclusive, nós falávamos ali com você naquele momento. Grande Neném Araújo. Quero mandar um abraço, um beijo no coração da tia Márcia. Desejar melhoras para você, boa recuperação. O ex-prefeito Neném Araújo, que também nos acompanha nessa manhã. Ney Moura, você já teve experiências políticas, é um homem de 500 mil de votos, já foi candidato a deputado federal. O formosense ainda pode esperar ainda uma nova candidatura de Ney Moura Teles? Meu abraço aí ao Ari Sena, meu amigo, meus amigos Enedino Vieira, Neném Araújo, Dona Márcia. Neném, grande prefeito, tá bom, tá recuperado da cirurgia que se submeteu, então deixo o meu abraço a todos vocês. Não, Fábio JR, eu não serei candidato a nada mais. Meu prazo de validade da política está vencido, entendeu? Para fazer política tem que ter muito tempo à disposição para se dedicar. E Formosa tem grandes lideranças aí, que o nosso prefeito, o Ernesto Roller, né? Neném Araújo, que não está fora de combate, né? Brasil Júnior, tem muita gente boa aí, eu não posso nem ficar falando porque vou ser injusto com aqueles que eu não me recordar nesse momento. Mas tem muita gente boa aí, muito jovem, muita pessoa de bem aí para continuar na política. A Formosa precisa ter deputado estadual, né? Precisa ter deputado federal também, né? Então, infelizmente, mas não será com a minha participação, mas será com o meu voto. Olha, você já tem um convite aqui do professor Maurício na bancada, que todas as vezes que você dá a entrevista, ele é seu fã e ele quer fazer o convite agora. Qual que é o convite, Figueiredo? Eu falei que da próxima vez que o senhor estiver aqui em Formosa, para o senhor comer um frango caipira lá em casa. Opa! Será um grande prazer aí aceitar, participar e comer frango caipira, porque não tem coisa melhor do que o frango caipira. Viu? Eu agradeço o convite, mano. Pois bem, Divino Ramos, as suas considerações e pergunta final ao doutor Ney Moura. Ainda mais se for acompanhado de um quiabo, um angu de milho verde, né, doutor Ney Moura? Quiabo, né, um arroz branco, né, então, daquele aí, jeito. Tá vendo? O homem entende de culinária, né? Doutor Ney Moura, eu queria até levar no sentido de uma avaliação do cenário político. O senhor já respondeu aí praticamente o que eu iria perguntar. Mas e quanto à atual administração? Como é que o senhor avalia a administração Gustavo Marques aí nesse mandato dele? Olha, eu também estou fora de Formosa, né? Quando vou aí, eu ia mais antes da pandemia, né? Agora menos porque não tem, nós fazemos tudo à distância, as audiências. Então eu não tenho elementos para fazer uma análise real e concreta da atual administração. Eu ouço falar bem, mas eu pessoalmente não tenho condições de avaliar. Muito obrigado, então, grande Ney Moura, pela sua participação fantástica. Diversas pessoas, doutor Humberto está fazendo um cumprimento, um grande jovem advogado aqui da nossa cidade, vários advogados, várias personalidades, vários ouvintes, seus amigos. A dona Miraci está lá no Jardim Bela Vista, lhe mandando um abraço com a Tatiane, os amigos chegando aqui. Meu amigo Eli Dourado, grande Eli Dourado, está ali acompanhando também a entrevista nessa manhã. São os amigos aqui da Lance FM. Obrigado, fique com Deus e até a próxima oportunidade. Agradeço a você, Fábio. Abraço aí para Humberto, doutor Humberto, Miraci e Eli Dourado, meu amigo particular também. Então, deixo a todos vocês da Lance, ao professor Maurício, ao nosso amigo Divino, né, Ramos, o meu abraço a todos que ouviram, participaram. Deixo um grande abraço e já vou antecipando, né? Desejo a todos um Feliz Natal e um ano novo melhor do que esse. Um abraço.